Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, a partir do versículo 7, nós encontramos as seguintes palavras sagradas. Diz assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós, que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida, tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito: eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos e por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou a Jesus, o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda a comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Sabendo que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso, neste tabernáculo gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se todavia formos encontrados vestidos e não nus, pois na verdade, os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, pois o próprio Deus, quem nos preparou para isso, outorgando-nos o penhor do Espírito, temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhes sermos agradáveis. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Que o Senhor nosso Deus aplique no seu coração as poderosas lições desse trecho bíblico, dessa sessão da palavra de Deus. Oremos ao nosso Pai. Senhor Deus, Pai querido, em nome de Jesus, permita, Senhor, que o mesmo Espírito Santo que inspirou esta palavra esteja agora iluminando nossos corações e mentes para tirarmos proveito dela. E neste momento de culto, ó Deus, que o Espírito Santo do Senhor esteja nos edificando, nos alimentando, nos fortalecendo com a força do seu poder, para que possamos seguir em frente, olhando para Jesus, a luz do Evangelho, o autor e consumador da nossa fé, confiados firmemente, ó Deus, até aquele grande dia. Nos ajude, fortaleça os que estão, ó Deus, enfraquecidos. Anima, Senhor, os que estão desanimados. Tenha misericórdia, consola o coração daqueles que estão, ó Deus, angustiados, aqueles que carecem de consolação, aqueles que choram neste momento. Que a consolação do Senhor esteja sendo cada vez mais abundante na vida de cada um. E assim, ó Deus, abençoa a tua igreja, desperta a tua obra nesses dias, para que nós possamos cumprir a tua vontade. Sê conosco, ó Deus amado, e agora, em o nome de Jesus, no poder do teu Espírito Santo,
fale aos nossos corações. Em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus queridos irmãos e irmãs, todos vocês que estão aí no recôndito da sua casa, do seu lar, acompanhando conosco e adorando conosco em espírito e em verdade. Diante de tantas incertezas, diante de tantas instabilidades, inseguranças, dificuldades, sofrimentos e até dores pelas quais temos passado nesse tempo de pandemia. Hoje eu quero falar-lhes a respeito do viver além das circunstâncias. Viver além dos limites que as circunstâncias nos impõem. Na realidade, a Bíblia nos desafia a isso do Gênesis ao Apocalipse. Nós precisamos realmente entender que o crente verdadeiro, ele não pode se conformar com a decretação da desgraça. O crente verdadeiro, ele sabe que em Cristo ele tem vida nova e vida em abundância. Na realidade, Jesus nos deu uma nova vida e nos deu uma vida abundante, cheia de graça. É exatamente isso que o profeta Isaías, no capítulo 1, no versículo 19, nos ensina. Ele diz lá: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. É possível, sim, viver além das circunstâncias que este tempo nos impõe. É possível, sim, viver além dos limites. O nosso texto, o texto aqui da segunda carta de Paulo aos Coríntios, na verdade, faz parte da terceira sessão dessa carta, que começa aqui no versículo 7 e vai até o versículo 10 do capítulo 5. Versículo 7 do capítulo 4 até o versículo 10 do capítulo 5. Nesta sessão, o apóstolo Paulo, ele faz um contraste entre a fragilidade humana e a glória do Evangelho, entre as dificuldades terrenas, às quais toda a humanidade está sujeita, com a glória do porvir, a glória do Evangelho, a glória da vida eterna, aquela que somente os eleitos, somente aqueles que foram iluminados pela luz do Evangelho, terão acesso. É isso que o apóstolo nos ensina aqui. Entretanto, na sessão anterior, na segunda sessão dessa carta, que começou lá no capítulo 2, no versículo 12, e vem até o versículo 6 aqui do capítulo 4, nesta segunda sessão, o apóstolo Paulo, ele fala do novo pacto, da excelência do ministério da nova aliança. Ele fala a respeito das suas credenciais como ministro desta nova aliança e, principalmente, ele exalta essa nova aliança, deixando claro que o próprio Cristo é a luz que emana do Evangelho. Segundo o apóstolo, a sua suficiência vinha de Cristo, a sua suficiência vinha de Deus, o próprio Deus o havia habilitado para ser diácono, ou seja, para ser ministro daquela nova aliança, ou seja, deste Evangelho, que não é segundo a letra, mas é do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Ou seja, Paulo estava dizendo que o Evangelho do qual ele era ministro não era o Evangelho da morte, e sim, mas da vida e da justiça, segundo aos Coríntios capítulo 3, versículos 5 a 9. Portanto, o ministério glorioso do qual o apóstolo Paulo passa a falar é o ministério glorioso do Evangelho, de Jesus Cristo e da liberdade que nós temos em Cristo Jesus. Ao fazer a transição da segunda parte aqui para a nossa terceira parte, o apóstolo Paulo, ele nos diz que o fato de termos recebido pela misericórdia de Deus, capítulo 4, versículo 1, este ministério, que é glorioso, que é de liberdade, que é de justiça, ministério de vida e não de morte, mesmo em face às adversidades, inclusive diante da dureza do coração dos homens em aceitá-lo, nós não podemos desanimar. Na realidade, o apóstolo Paulo deixa claro aqui que desanimar está fora de questão. Desanimar não pode fazer parte do vocabulário do cristão verdadeiro. Bater em retirada, jamais, jamais. É isso que o apóstolo Paulo
nos ensina aqui. Não importa o quão difícil seja a nossa travessia, não importa o quão árduas sejam as lutas no campo de batalhas, Deus está conosco, Ele nos sustenta com a sua graça, com a sua graça. A graça de Deus que nos alcançou em nossas trevas, quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, que fez resplandecer no nosso coração a luz do Evangelho, ou seja, o próprio Cristo, a glória de Deus, a glória e imagem exata de Deus. Versículo 4, aí deste capítulo 4, na realidade, o apóstolo está dizendo para nós, que do mesmo jeito que Deus fez lá no início, no mesmo jeito que Ele dissipou as trevas por meio do sol que Ele mesmo tinha criado, agora, na nova aliança, por meio da luz do Evangelho, ou seja, do próprio Jesus Cristo, Ele dissipa as trevas, a escuridão espiritual. Em outras palavras, Paulo está dizendo o seguinte: quando o Evangelho ele é pregado no poder do Espírito Santo, ele é capaz de romper com as trevas na qual vivem os incrédulos. E somente a luz do Evangelho pode fazer isso. Assim, segundo o apóstolo Paulo, quando ele faz essa transição, na realidade é um grande privilégio. É um grande privilégio servir a Deus nesse ministério. É isso que ele quer deixar claro para nós. A nossa sessão aqui, ela começa dizendo que o Evangelho, o poderoso Evangelho, é o maior e mais importante de todos os tesouros. O maior e mais importante de todos os tesouros, a maior e mais importante bênção que você recebeu foi exatamente o resplandecer da luz do Evangelho no seu coração. Esse é o maior de todos os presentes, segundo o apóstolo Paulo. Mas ele vai deixar claro aí que nós somos vasos de barro. Com isso ele quer ensinar que na essência toda glória pertence a Deus e não a nós. A despeito da glória do Evangelho, do poder do Evangelho, Paulo está dizendo aí que ele foi armazenado, que ele está sendo abrigado em um vaso de barro. E por causa disso, o apóstolo faz esse contraste da glória do Evangelho com a fragilidade, o valor, a insignificância do vaso, para ensinar e deixar claro para nós hoje que o Evangelho é glorioso, a sua glória, a sua excelência pertence a Deus, ou seja, a sua superioridade é por causa de Deus, e portanto o que é valioso não é o vaso, e sim o conteúdo. Então não sou eu que sou valioso, mas o conteúdo que está em mim. A luz de Cristo que brilhou no meu coração, que resplandeceu no meu coração pelo poder do Espírito Santo, da pregação verdadeira do Evangelho, que o Espírito Santo então iluminou no meu coração. É nesse contexto que o apóstolo salienta aí esse contraste existente entre as dificuldades terrenas e a glória celeste, entre a mortalidade e a imortalidade, entre a insuficiência dos homens e a suficiência de Deus. E ele aponta principalmente para o poder da ressurreição do Senhor Jesus, que nos deu vida e vida eterna, vida abundante. Por isso é que ele nos lembra aí que um dia o próprio Jesus nos apresentará a todos na presença do Pai, na presença de Deus. Por isso, olhe comigo aí nos versículos 8 até o versículo 9, ele apresenta uns contrastes que até aquele grande dia nós vamos ter de passar por essas lutas, por essas dificuldades. Ele diz, é por causa disso que em tudo somos atribulados, porém não angustiados.
É interessante a palavra que Paulo vai usar aí para angustiados, não angustiados. Essa palavra só aparece 3 vezes no Novo Testamento, aqui e depois 2 vezes seguidas lá no capítulo 6, no versículo 12, aqui mesmo da segunda carta aos Coríntios. E o sentido dessa palavra aqui, limitados, ou seja, restringidos, comprimidos, apertados espiritualmente. O que Paulo está dizendo? Que nesta vida, nesta travessia nossa, em tudo nós somos atribulados, ou seja, muitas coisas, circunstâncias tentam nos espremer, tentam nos dificultar, diminui a nossa mobilidade, estamos num tempo de restrição de mobilidade, muitas coisas têm acontecido, entretanto nada disso pode nos apertar espiritualmente. É isso que ele está dizendo. Embora sejamos atribulados por causa das lutas desta vida, das dificuldades desse tempo, na realidade, espiritualmente, diz o texto, não estamos apertados, não estamos angustiados. Espiritualmente, a luz do Evangelho já nos alcançou. Aleluias! Mas o texto diz, perplexos, porém não desanimados. Você pode até se assustar, mas não vai desanimar. Perseguidos, porém não desamparados, ou seja, atribulados, passaremos por tribulações mesmo, por perseguições, mas Deus não nos desampara. Você, meu querido irmão, minha querida irmã, vocês que estão agora cultuando conosco, de repente podem estar passando por lutas difíceis, de repente podem estar sendo realmente perseguidos, incomodados por muitas coisas, mas eu gostaria de dizer para você que você não está sozinho, sozinha. Deus está com você. Uma das mais poderosas promessas da palavra de Deus é quando Deus disse que não nos deixaria sós, não nos desampararia, não nos deixaria, jamais nos deixaria. Glória a Deus. E por último, Paulo diz, abatidos, porém não destruídos. Muitas vezes nos sentimos cansados, cabisbaixos, joelhos trôpegos, mãos descaídas. Muitas vezes nos sentimos abatidos e talvez você, alguém que está nos acompanhando hoje, esteja assim. Mas a Bíblia e o apóstolo Paulo aparece afirmando, não estamos destruídos. Absolutamente não. O nosso Senhor e Salvador é vencedor. Venceu. E nele nós somos mais que vencedores. Por isso que os versículos 10 e 11 dizem assim para nós, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. No verso 11, porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo mortal. Essas coisas fazem parte da nossa caminhada, fazem parte da nossa travessia. Enquanto estivermos aqui, nós vamos levar nesse corpo o morrer de Jesus, para daqui a pouco, também herdarmos a vida de Jesus. Mas o texto no versículo 14 diz, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com ele e nos apresentará convosco. Aqui Paulo traz essa promessa maravilhosa da ressurreição final, da ressurreição naquele dia da volta de Cristo Jesus, quando estaremos todos juntos. Então, como eu disse aqui semana passada, e nessa semana várias vezes, em face do falecimento de alguns dos nossos irmãos, eu disse, na realidade, nós apenas damos um até logo, nós não perdemos ninguém, absolutamente não perdemos. Se perde aquilo que não se sabe aonde está. Nós sabemos para onde nossa irmã Edízia foi, nós sabemos para onde nosso irmão Kleber foi, nós sabemos para onde vários dos nossos foram. Então é um até logo, daqui a pouco estaremos todos juntos. Aqui, na realidade, está o motivo pelo qual precisamos e podemos viver além das circunstâncias. Por isso aí nos versículos 16, 18,
que é a segunda parte dessa sessão nossa, aí nestes versículos, o apóstolo Paulo, a despeito das nossas fragilidades, das nossas dificuldades, às quais estamos expostos, o apóstolo nos desafia a viver além das circunstâncias, e para isso ele diz que nós precisamos de algumas coisas. A primeira delas, versículo 16, não desanimar. No início da mensagem hoje eu disse, desanimar não faz parte do vocabulário do crente verdadeiro. Olha o que ele diz aí no versículo 16, por isso, ou seja, por causa de tudo que eu acabei de dizer para os irmãos, por isso não desanimamos. Por isso não desanimamos. Então não podemos desanimar. A despeito das lutas, a despeito das dificuldades, precisamos manter a cabeça erguida, os olhos bem fixados em Cristo Jesus, o autor e consumador da fé. Não podemos nos desviar nem para a direita nem para a esquerda, seguir firmes. Portanto, o crente verdadeiro, ele pode e deve viver além das circunstâncias, mas para isso ele não pode desanimar. Tem que seguir em frente. Seguir em frente. Segundo, no versículo 17, não podemos exagerar. Não podemos exagerar. Olha aí, diz o versículo 17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Quando nós deixamos de olhar para Cristo, quando nós deixamos de erguer a cabeça e olhar firmemente para o autor e consumador da fé, quando nós começamos a concentrar demais nos nossos problemas, nas nossas dificuldades, nas nossas adversidades, na realidade nós invertemos as coisas e começamos a exagerá-las, ou seja, começamos a achar que sofremos demais, somos os que mais sofrem neste mundo e começamos a enfraquecer por causa disso. Na realidade, o apóstolo Paulo nunca foi um masoquista, um homem que gostava de sofrer. Não, na realidade, ele optou em se preocupar mais, em estar mais ligado, mais focado no poder de Deus do que no tamanho dos Golias. Esta realmente foi a filosofia do apóstolo Paulo. Ele olhava mais para Jesus do que para os problemas. E isso é verdadeiro. Quando nós começamos a olhar mais para Cristo, nós vamos ver que os nossos problemas são menores do que nós imaginamos. E, na realidade, o que eles vão gerar para nós, o lucro que eles vão nos dar, conforme diz o texto aqui, é incomparável, é muito acima do desgaste que eles nos causam hoje. Então, para vivermos além das circunstâncias, além de não temer, nós precisamos também de não exagerar. Não fica aí lambendo demasiadamente as suas feridas. Não fica aí cabisbaixo, reclamando disso ou daquilo outro. Se não fosse isso, se não fosse aquilo, etc. Nada, erga a cabeça e olhe para o autor e consumador da fé, Cristo Jesus. Porque o texto diz que a nossa leve e momentânea tribulação, leve e momentânea tribulação. Jesus disse, tomai sobre vós o meu jugo, porque ele é suave, ele é leve. E Jesus não estava mentindo. Então você não precisa achar que é o maior sofredor do mundo, a maior sofredora do mundo. Ai de mim, ai céus, ai terra. Nada. O apóstolo Pedro, escrevendo a sua carta, ele diz, sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Pense nisso. Pense nisso. Então não exagere. Olhe para o autor e consumador da fé. Terceiro, o texto diz no verso 18, não podemos perder o foco. Não podemos perder o foco, que ele diz aí, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que se não veem. Olha bem, não podemos perder o foco. O verbo que aparece aí, atentar, ele significa fixar os olhos, dirigir a atenção para não sermos enredados por esse mundo, que lá no capítulo 4, no versículo 4, o apóstolo Paulo fala, pelo Deus deste século, ou seja, para não sermos enredados por esse mundo, e o crente verdadeiro tem que perceber que nós estamos aí sendo assediados dia após dia, uma trama terrível está posta aí,
Essa situação que nós vivemos hoje. Então, para não sermos enredados por isso, para não sermos levados por isso, né, para não sermos capturados pelo inimigo, diz o apóstolo claramente aí, para não desanimarmos, nós, os cristãos verdadeiros, nós precisamos mudar o foco. Não podemos nos atentar a isso. Ou seja, nós não seremos um ETs, não seremos alienados, mas também não precisamos ficar fixados nessas coisas, preocupados demasiadamente com essas coisas. Tem pessoas que, se fizer lá uma análise lá no seu celular, ele ficou, 10 horas por dia acompanhando as notícias, isso, aquilo, outro, e orou 5 minutos, 10 minutos. Não tem jeito. Absolutamente não tem. Que o apóstolo está ensinando para nós que nós não podemos perder o foco. Na realidade, o nosso foco não tem que ser nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Nós precisamos focar nas promessas de Deus. Literalmente, o que ele está dizendo aqui, nós precisamos enxergar pela fé. Nós precisamos saber que as recompensas eternas que nós iremos receber são maiores do que os sofrimentos que nós temos hoje. Os sofrimentos e as lutas pelas quais nós passamos hoje, na realidade, são insignificantes diante das promessas que nós temos e que certamente se cumprirão. Mas também o apóstolo diz para nós que nós não podemos perder a consciência da realidade. Não podemos ser, como eu disse, alienados. Não. Segundo o apóstolo Paulo, nós precisamos claramente, aí capítulo 5, versículos de 1 até o versículo 5, ele nos fala de 3 realidades que nós precisamos sempre tê-las em mente, estarmos conscientes delas, sempre, sempre, sempre. Ou seja, não podemos perder a consciência destas verdades. A primeira delas, olha aí no capítulo 5, no versículo 1, ele diz lá: sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. O que Paulo está ensinando para nós aí? Está ensinando a respeito da transitoriedade dessa vida. Então nós não podemos perder a consciência dessa realidade. Ou seja, aqui nesse mundo tudo é passageiro, até esse corpo nosso. Então você não precisa ficar agarrado, não. Nós vamos morrer mesmo. Esse corpo aqui já está condenado a voltar ao pó. Esse corpo não pode ver a glória de Deus. Então o apóstolo Paulo está dizendo exatamente isso. Esse tabernáculo terrestre aqui, ele vai voltar para o pó. Você não precisa se apegar a ele. Não precisa. Então, nós precisamos estar conscientes desta verdade para podermos viver além das circunstâncias. Ele mostra aí nesse versículo 1 a transitoriedade da vida terrena. Aqui tudo passa e passa rapidamente. Versículo 2, ele vai falar para nós: por isso, neste tabernáculo nós gememos, nós sofremos, nós vamos passar por lutas, por dificuldades. Qual é a lição que ele está ensinando para nós? A inevitabilidade dos sofrimentos. É impossível passar por essa vida sem sofrer. É impossível passar por essa vida sem ter dissabores, tristeza, aborrecimentos, decepções, sem ter enfermidade, sem ter choro, sem ter luto. É impossível, impossível. Não fique achando que o mundo é um parque de diversões, que você veio aqui a passeio ou de férias. Absolutamente não. O Deus desse século está aí atuando e atuando firmemente. E na realidade, nós estamos sujeitos a todas as lutas, adversidades e dificuldades. É isso que ele está dizendo. Então não se surpreenda. Precisamos ter consciência dessa realidade. Não podemos perder essa realidade de vista para podermos viver além das circunstâncias. E terceiro, versículo 3 até o versículo 5 aí do capítulo 5. Paulo vai deixar claro para nós a respeito da necessidade de estar vestidos. Olha aí, versículo 3, ele diz: se todavia fomos encontrados vestidos e não nus. Versículo 5, ele diz assim: pois na verdade, os que estamos neste tabernáculo, gememos angustiados, não porque queremos
porque queremos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Na realidade, Paulo está falando aqui de duas coisas que nos ajudarão a viver além das circunstâncias. A primeira delas é a nossa expectativa, o nosso desejo da vida eterna. É isso que ele está dizendo claramente aqui, né? Nós desejamos estar em definitivo com Jesus. O que ele está falando aqui é da ressurreição eterna, a segunda ressurreição, para sermos revestidos do novo corpo. O que Paulo está dizendo aqui? Né? Que o crente verdadeiro, o grande desejo dele, a vontade dele, o alvo dele, não é necessariamente ficar liberto do câncer, ficar livre da Covid, disso ou daquilo outro. Não. Na realidade, ele está dizendo que o grande desejo dele não é ser despido destas lutas, dessas dificuldades, ficar livre delas. Não, não. Na realidade, o desejo dele é maior do que isso. O desejo dele é ser revestido do novo corpo, do corpo de Jesus, da vida eterna, do corpo imortal, incorruptível. Esse é o nosso desejo. Então, mais do que ser curado e permanecer nesse mundo mau e tenebroso, o meu desejo é partir e estar com Jesus para sempre. Ou o meu desejo é que Jesus volte e que eu receba este novo e incorruptível corpo glorificado. Isso que ele está dizendo. Então, a primeira coisa que ele diz para nós aqui é a respeito desse desejo da vida eterna. Mas enquanto isso não acontece, a segunda que ele ensina aí é a respeito da vigilância até que esse dia chegue. E certamente esse dia chegará. E segundo Jesus, esse dia chegará como um ladrão. E para que a volta dele não nos pegue de surpresa, não sejamos apanhados de surpresa, como diz aqui o apóstolo Paulo, nos encontre vestidos e não nus. É exatamente o que Jesus está dizendo lá na terceira bem-aventurança do Apocalipse, capítulo 16, versículo 15. Jesus mesmo é que disse, eis que venho, diz lá, eis que venho como ladrão, feliz aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu e não seja vista sua vergonha. Tanto Jesus quanto o apóstolo Paulo, ao falar aqui de vestidos, se referem aos vestidos da salvação, ao manto de justiça, a mesma coisa que Isaías falou lá no capítulo 61, no versículo 10. Na linguagem do próprio apóstolo Paulo, significa ser revestidos, ser vestidos de Jesus, do Senhor Jesus. Estes que estão vestidos de Cristo, esses que não estão nus, certamente estarão prontos para aquele dia. Então, na realidade, Paulo está dizendo que para nós vivermos além dos limites que as circunstâncias nos impõem, nós não podemos perder a consciência dessa realidade, da transitoriedade da vida, da inevitabilidade dos problemas, do sofrimento, das lutas, mas também da necessidade de estarmos vestidos do desejo pela volta de Jesus, mas também vestidos de salvação e de justiça, ou seja, apostos, vigilantes, esperando aquele grande dia. E para terminar, o apóstolo vai encerrar essa sessão, dizer que para vivermos além dos limites que as circunstâncias nos impõem, proativamente, nós precisamos de coragem, de ousadia. O apóstolo Paulo já tinha falado que nós não podemos desanimar, nós não podemos exagerar, nós não podemos perder o foco, nós não podemos perder a consciência da realidade, e agora, proativamente, ele diz que nós precisamos de coragem e ousadia. Olhem aí os versículos 6 e versículo 8 do capítulo 5. Ele diz assim, temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor. Verso 8, entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor.
Marque aí na sua Bíblia que bom ânimo e plena confiança, na língua original, o apóstolo usou a mesma palavra, que traz o mesmo sentido, né? E o sentido aqui é ter muita coragem, ou seja, ser ousado. Essa coragem da qual Paulo está falando aqui tem relação direta com a fé, com andar pela fé, ou seja, andar não por aquilo que você está vendo, mas por aquilo que você crê, aquilo que não se vê. Hoje nós estamos vendo muita desgraça, muito sofrimento, muitas lutas, muitas adversidades, mas nós precisamos andar baseado naquilo que nós cremos. Em breve, Jesus voltará. Isso é que nós precisamos. E para isso nós temos que ter coragem, temos que ter ousadia. Na visão do apóstolo Paulo, viver pela fé significa focar no futuro, não nas circunstâncias. Focar naquilo que não se vê e não naquilo que se vê. Quando nós focamos no futuro, né, esse foco no futuro nos capacita a avaliar os nossos problemas presentes de maneira correta e perceber que eles são pequenos comparados ao que nós receberemos em Cristo Jesus. Eles são pequenos comparados àquilo que nós teremos em Cristo Jesus. O próprio apóstolo, escrevendo aos Filipenses, ele diz exatamente isso. O que nós teremos em Cristo Jesus é incomparavelmente melhor. Portanto, viver pela fé é viver sob a perspectiva da eternidade. Viver hoje com a perspectiva da eternidade. Isso significa viver além das circunstâncias. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, é isto que a Bíblia nos desafia. Olhar para Jesus, o Evangelho glorioso que já resplandeceu no nosso coração, precisa nos levar a viver além das circunstâncias. Além das circunstâncias. Sabendo que no Senhor nós somos mais que vencedores. O texto diz exatamente isso. Em breve estaremos com Ele para sempre. Então, meus irmãos, minhas irmãs, conforme diz o texto, não desanimemos. Não precisa exagerar os seus problemas hoje. Deus os conhece e conhece cada um deles. Não perca o foco. Não fique olhando para baixo. Não fique olhando para o tamanho dos Golias. Preste atenção no Deus de Davi. No poder do Deus de Davi. Não perca essas verdades básicas de vista. Aqui tudo passa rapidamente. Daqui a pouco nós estaremos todos juntos na eternidade. Aqui nós estamos num vale de lágrimas mesmo, de sofrimentos, de lutas e de adversidades. Não espere coisa diferente. Enquanto estivermos aqui, o certo é estar vestidos do próprio Senhor Jesus, das vestes de salvação, do manto de justiça, conforme disse Isaías. Enquanto estivermos aqui, nós precisamos de coragem, de ousadia. Ser cristão é ser forte, mas é ser forte da força do Senhor, porque é Ele que nos fortalece com a força do seu poder. Que assim seja na sua vida e na sua casa, em nome de Jesus.